Quarta-feira, 3 de junho, nós estamos na 9ª semana do tempo comum. Rezemos com muita fé a hora do Ângelus, lembrando que neste mês nós estamos vamos festejar os santos queridos, principalmente na região Nordeste, mas queridos e amados pelos brasileiros. Em várias partes do país acontecem muitas festas para Santo Antônio, São João, São Pedro. Que estes santos sirvam de modelo, de exemplo para nós. Rezemos com muita fé a hora do Ângelus pelas intenções que nós trazemos no nosso coração, por aqueles que pedem as nossas orações, pela paz no mundo. Logo depois da hora do Ângelus, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O evangelho desta quarta-feira é de Marcos, capítulo 12, versículos de 18 ao 27. Então foram até Jesus alguns saduceus, aqueles que afirmam não existir ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito: se alguém tiver um irmão e este morrer deixando a mulher sem filhos, ele deverá tomar a viúva e dar descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo a tomou e morreu sem deixar descendência. E o mesmo aconteceu ao terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por fim, depois de todos morreram, também morreu a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Porque os 7 a tiveram como esposa. Jesus lhe disse: não estão vocês enganados, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus? Porque quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas serão como anjos no céu. Quanto aos mortos que vão ressuscitar, vocês não leram no livro de Moisés, no trecho sobre a sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, aqueles homens queriam pegar Jesus numa cilada. Queriam fazer perguntas para ver se Jesus se contradizia ou falava alguma coisa, para que eles tivessem motivo para prender Jesus, para matá-lo. Mas Jesus, muito sábio, responde da maneira correta. E eles vêm com uma história absurda, que é lógico que não vai acontecer o que esses saduceus dizem. Mas eles não acreditam na ressurreição e querem que Jesus explique
prove para eles que realmente existe a ressurreição, porque Jesus pregava, ensinava que ele era a ressurreição, a vida, que no reino de Deus, e assim por diante, Jesus sempre falava da ressurreição, falava que ia ser morto, que ia ressuscitar. Os saduceus eram um grupo de pessoas que não acreditavam na ressurreição. Para eles a vida era só aqui na terra e morreu, acabou. Mas Jesus, e eles pegam Jesus tentando provar Jesus nessa pergunta estranha, falando que um homem se casou com uma mulher e não teve filhos e morreu, e depois a mulher se casou com um irmão desse marido e não teve filhos, e esse irmão morreu, e o terceiro irmão casou-se com a mesma mulher para deixar descendência e morreu sem deixar descendência, e assim ela se casou com 7 irmãos e não deixou filhos, não deixou descendência, e todos morreram, a mulher morreu. E eles perguntam, no reino de Deus, depois que ressuscitarem, na ressurreição, de quem que essa mulher vai ser esposa? Ela se casou 7 vezes. E Jesus explica, no reino de Deus ou na ressurreição, depois que ressuscitarem, ninguém se dá em casamento, nem as mulheres se dão em casamento, nem os homens se casam. Eles viverão como anjos. Jesus está falando que depois que ressuscitarmos não tem nada disso, nem marido, nem esposa, todos seremos iguais, seremos como anjos. E Jesus chama a atenção deles, vocês não leram nas Escrituras? Não leram lá em Moisés, quando acontece de Moisés estar ali na sarça ardente, quando Deus fala com Moisés? Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus diz que ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. E quando nós ressuscitarmos, Jesus quer dizer que não seremos como mortos, mas vivos novamente. E seremos como anjos. Mas ele chama a atenção dos saduceus por falta de informação, pela ignorância, por perguntas tão descabidas, por não conhecer nada das Escrituras, querer comprovar que não existe a ressurreição, sem ter fundamento, sem conhecer as Escrituras, a palavra de Deus. Jesus chama a atenção desse grupo, desses saduceus. Também nós, nos dias de hoje, muitas vezes nós conversamos tanta abobrinha, né? A gente ouve falar tanta besteira, tanta coisa errada, porque as pessoas, por ignorância, desconhecem a palavra de Deus. Quantas pessoas hoje querem falar de Deus, querem falar da Bíblia, querem pregar, mas não leem a palavra. Não conhecem o Antigo Testamento, nem o Novo Testamento, os Evangelhos. Não estudam, não buscam conhecer a palavra de Deus. Por ignorância mesmo, por simplicidade ou por preguiça, desânimo. Quanto tempo às vezes a gente perde lendo tanta coisa ruim que não tem nada a ver e nós deixamos de lado os documentos da igreja, o livro sagrado que é a Bíblia. Esquecemos de prestar atenção nos textos, de buscar conhecer melhor. Na Bíblia tem uma nota de rodapé que orienta para que a gente possa conhecer melhor, possa tirar as nossas dúvidas. Nós temos o Catecismo da Igreja Católica que nos orienta, e tantos documentos, as cartas apostólicas, as cartas encíclicas que o Papa escreve, e nós não lemos, não buscamos conhecimento. E somos às vezes como esses saduceus, ignorantes diante das coisas de Deus. Ou às vezes falamos tanta coisa errada, ouvimos um trecho, apenas um capítulo, um versículo da Bíblia e ficamos em cima daquilo ali. Precisamos conhecer mais o que vem antes, o que vem depois, os Atos dos Apóstolos, os Evangelhos e o Antigo Testamento. Vamos procurar conhecer mais a palavra de Deus, para não viver na ignorância, para saber mais sobre Deus, sobre a sua vontade, sobre os acontecimentos
ao longo da história da humanidade. E pedir sempre que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê sabedoria e discernimento. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.